Então vamos lá, quantidade de movimento. Mas, teacher, o que é uma quantidade de movimento? Senhoras e senhores, olhem para a tela, por favor. Qual é a necessidade de eu inventar uma grandeza chamada quantidade de movimento? Sim, ela é inventada. Já vou mostrar por quê. Quando eu tenho um carro a 100 km por hora e um caminhão a 100 km por hora, você poderia dizer, ué, eles estão na mesma velocidade. Sim, mas em relação ao movimento deles, eles são totalmente diferentes. Tite, eu não estou entendendo nada. Se os dois estão a 100 km por hora, como que eles são diferentes? Simples, pequeno gafanhoto. Quando eu digo 100 km por hora, eu estou falando a velocidade que ele tem. Mas agora, se você, na sua humilde concepção, fosse tentar parar um desses dois com a mão, tá, vamos supor que seja um carro de brinquedo, um caminhão de brinquedo. Qual que vai ser mais difícil de você parar? Ah, já sei, você falou o caminhão. Por que é mais difícil parar? Porque a massa dele é maior. Se eu pegar o carro, a massa dele é menor. Então, o embalo, vamos falar assim na gíria, o embalo do caminhão é maior do que o embalo do carro. E o que seria esse embalo? Esse embalo seria a inércia dele. Inércia é um corpo parado tende a permanecer parado. Então, para você colocar esse corpo em movimento, você precisa fazer uma força. Você precisa fazer uma força para colocar um corpo em movimento, certo? Se esse corpo tem uma massa eminho, eu tenho que fazer uma forcinha aqui. Mas se esse corpo tem uma massa emão, eu tenho que fazer uma força maior. Então, quanto maior a massa dele, mais força eu preciso fazer para que ele entre em movimento, ou seja, para que ele pegue embalo, vamos assim dizer. Por isso que eu disse para vocês, senhoras e senhores, ladies e gentlemen, que essa grandeza é uma grandeza assim, criada. Toda vez que eu vou falar do contato entre dois corpos, eu preciso levar em consideração não só a velocidade, mas também a massa dele. Então, por mais que eu tenha desenhado só o carrinho e só o caminhão, a gente precisa definir a quantidade de movimento para o estudo onde eles vão entrar em contato. Sim, o estudo onde eles vão entrar em contato a gente chama de colisões. Então, colisões é um termo que é alguma coisinha que a gente vai ver mais para frente daqui a algum tempinho, só que eu preciso antes definir a quantidade de movimento de cada um dos dois para depois eles entrarem em contato. Então vamos lá. Quantidade de movimento simplesmente vai ser o produto da massa pela velocidade. Simplesmente vai ser o produto da massa pela velocidade. Show? Só que velocidade é um vetor. Então a quantidade de movimento ela passa a ser um vetor também. Agora, quais são as unidades? Como ele é inventado, ele não foi definido. Tipo assim, Newton. Newton é uma lei. Então ele vai lá e dá um nome para ele da força de Newton. Ampere, corrente elétrica. Ele vai lá e dá o nome dele. O dia que você inventar alguma coisa, você vai lá e dá seu nome também. Firmeza? Então eu vou ter o quilogramas e a velocidade eu vou ter metros por segundo. Então a unidade da quantidade de movimento, ela simplesmente vai ser quilograma vezes metro por segundo. Show? Ela simplesmente vai ser quilograma vezes metro por segundo. Tá, morreu. Agora vamos fazer o seguinte, teacher. Transporta nós lá pro vestibular. Show de bola aí que eu gosto de conversar, velho. Vou transportar você lá pro vestibular, então. Seguinte, a massa quase sempre vai ser em quilogramas, então a gente não vai se importar muito com isso. Pode acontecer dele passar para gramas ou tonelada. Aí você tem que fazer uma regrinha de 3 aí e converter, muito simples. A velocidade pode ser que ele te dê em quilômetros por hora. Então nós vamos lembrar que quilômetros por hora para metros por segundo, daqui para cá eu vou dividir por 3,6. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, não vai fazer o mais difícil e errar o mais fácil, hein? Metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, só estamos começando. Segunda coisa muito importante para o vestibular. Como isso daqui é um vetor, como a velocidade é um vetor, faz toda a diferença ser para a direita ou ser para a esquerda. Show de bola! Por que faz diferença de ser para a direita e ser para a esquerda? Se eu adotar o meu referencial, então eu vou adotar esse aqui como sendo o meu referencial, então quer dizer que essa seria uma velocidade positiva, essa seria uma velocidade negativa. Isso quer dizer que também vai existir quantidade de movimento positiva ou negativa. Como, teacher? Assim, ó, eu tenho uma caixinha, ela está indo para lá,
com 10 metros por segundo e ela tem 1 kg. Só para facilitar as contas. A minha quantidade de movimento vai ser 1 vezes 10, vai ser 10 quilogramas vezes metros por segundo. Show! Aí nós vamos considerar que esse nossa caixinha aqui bateu na parede e voltou. Se ele voltou, ele está aqui com 5 metros por segundo. E nós vamos ter então a quantidade de movimento como sendo a massa vezes a velocidade menos 5. E eu vou ter menos 5 quilogramas vezes metro por segundo. Aí você fala assim, mas teacher, por que ele não bate e volta com a mesma velocidade? Ô, ferinha, se você soltar uma bola cheia no chão ou soltar uma bola murcha no chão, a hora que ela quica, ela não volta com velocidade diferente? Então são condições que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Show? Então pegou aí, eu decidi que para a direita é positivo, decidi que para a esquerda é negativo. E assim que fica a paradinha. Mas preste atenção para uma coisa. Opa, asterisco. Teacher, manda aquele asterisco para nós. Manda lá. Se eu fizer quantidade de movimento igual a massa vezes a velocidade. Aí vamos supor que o cara quer que você descubra e você sabe que tem um corpo que está indo para a direita e você sabe que tem um corpo que está indo para a esquerda. Show? E ele não falou qual que é o valor da velocidade. Ele não falou o valor. Se ele não falou o valor, você não pode pegar a fórmula e escrever assim, ó, Q vezes M menos V. Não! Olha por quê. Isso aqui é o lugar onde eu coloco a quantidade de movimento. Isso é o lugar onde eu coloco a massa. Isso é o lugar onde eu ponho a velocidade. Eu não faço sinal na fórmula, eu só faço sinal no número. Então, a partir do momento que eu tenho o valor, o número, aí sim que eu substituo. Show de bola? Não substitua a fórmula, não troque a fórmula. Tranquilo, tranquilo? Troque o número. Show! Então, teacher, mais informações, por favor? Mais informações, por favor. Estamos aqui, então, ó. Já que eu falei para vocês que tem uma bolinha que vai bater em alguma coisa, imagina essa situação. A bolinha de tênis, ela tá vindo para cá e ela vai tuque, 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 pá, vai bater na parede e ele vai tuque, 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 pá, voltar para cá. Show? Normal, situação normalzinha. Eu só não falei bilhar, porque bilhar às vezes tem em frente do cursinho e aí eu não quero induzir ninguém a jogar esse jogo que rouba e consome a alma dos estudantes. Ô, ferinhas, aqui o que acontece? É a mesma bolinha, se é a mesma bolinha aqui, ela vai ter a massa de 1 kg. Nossa, 1 kg, Tite, eu tenho que jogar bilhar com a enxada. Não, vai, só para facilitar a conta. 1 kg. Aqui ele vai ter uma velocidade, ó, que é antes de bater. Então eu vou falar que é V0, velocidade inicial. Vou colocar 10 metros por segundo. Show? E aí, vamos supor que ele bateu e ele saiu também com a velocidade final de 10 metros por segundo. Aí você vai falar, teacher do céu, complicou a parada, hein? Porque se fosse para a direita, eu botava 10 e para a esquerda eu botava menos 10. Mas sabe, Birosca, que você desenhou tá na diagonal? Como é que eu faço? Ah, senhoras e senhores. Se ele tá na diagonal, olha só. Esse cara aqui, faz a conta. Massa vezes a velocidade. 10 quilogramas vezes metro por segundo. Esse tiozinho aqui, ó, então vamos colocar Q0, que é o inicial. O tiozinho aqui que é o QF. Massa vezes a velocidade final, que é 10. Então, a quantidade de movimento final também é 10 kg vezes metro por segundo. Só que você aprendeu que toda vez que você tem um vetor, então estou de boa, vou sair de casa, dar um rolê, eu vejo um vetor na rua. Você não vai ver só um valor. Toda vez que você vê um valor, um vetor quer dizer você vê um valor, você vê uma direção que pode ser horizontal e ou vertical, e você vê um sentido. Quando que eu tenho direção horizontal e ou vertical? Exatamente in this situation, quando ele está na diagonal. Quando ele está na diagonal, ele tem os dois. Então aqui que eu teria que falar? Que ele tem 10 kg vezes metro por segundo, horizontal para a direita e vertical para cima. Por quê? Porque para eu construir esse vetor na diagonal, eu preciso de um vetor em x que é deitado para a direita e em y que é em pé para cima. Show? A hora que eu pegar, então esse aqui vai ser o quê? 0, o vetor. A hora que eu pegar esse outro aqui, ele está para cá. Então, como que eu vou desenhá-lo? Como que eu vou descrevê-lo? Ele é horizontal
para a direita e ele é vertical para baixo. Show de bola? Esse aqui pra gente vai ser a quantidade de movimento final. Quantidade de movimento final. Agora, olha só. Não é muito comum a gente fazer o ΔV. É comum a gente fazer o ΔV, não é? A gente vai lá e faz variação da velocidade. Também é comum fazer o ΔS. A gente vai lá e faz a variação do espaço. Se aqui eu tenho um vetor quantidade de movimento, por que não seria comum, então, eu fazer um ΔQ? Ah, Tite, mas você está inventando história para nós? Não. Vamos fazer um ΔQ? O que seria um ΔQ? Olha essa parada. Complexa. Respira, respira, respira. Quando eu fizer um ΔQ, vou até trocar de cor aqui, ó. Quando eu fizer um ΔQ, eu estou falando para você o Q final menos o Q inicial. Show de bola, Zigotinho? Q final menos o Q inicial. Acontece que toda vez que eu faço um vetor negativo, eu estou usando o vetor que é chamado de vetor oposto. Como assim, teacher? Vetor oposto? Vetor oposto é você inverter o vetor. Nossa, não, pera que você embaçou tudo o rolê aí. Não embacei. Você que tá querendo achar que tá difícil. Não tá difícil, ó. Esse vetor é o vetor Q0, o Q inicial. Esse vetor aqui, ó, esse é o vetor menos Q0. É só você inverter ele, tio. Começa a contar 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, você foi para a direita, não foi? Agora conta até o menos 5, menos 1, 2, 3, 4. Você contou com a mão esquerda, não contou? Então, é assim, ó, só troquei ele de lado. E aí o meu QF fica para cá. Entendi. Interesting. Então, toda vez que eu estou fazendo, vem aqui, olha para cá, que é para onde eu estou olhando. Pena que você não pode ver meus olhos de alegria de explicar isso aqui para você. Toda vez que eu faço um delta, então, um vetor menos o outro, é a mesma coisa, vou falar em câmera lenta, que você pegar e somar o vetor oposto. Manja? Eu vou pegar o QF e eu vou somar com o oposto. Sim ou não? Então, se eu pego R$5 menos R$2, dá R$3. É a mesma coisa. Pay attention. R$5 menos R$2 vai dar R$3. É a mesma coisa que eu somar 2 negativo. Vai dar 3 também. Show? Só que a hora que eu faço isso, eu enxergo uma outra coisa. Olha essa borracha me zoando. A hora que eu faço isso, eu enxergo uma outra coisa. O que eu enxergo? Eu enxergo a soma desses dois vetores. Você se lembra que para somar vetores, a gente faz cabecinha de um na bundinha do outro. Então, eu desenhei aqui o menos Q0. E aí, eu vou desenhar o QF. Aqui está o QF. Então, eu desenhei o menos Q0. Aqui eu desenhei o QF. Agora, o que significa somar os vetores? Achar o resultante. O resultante, ele faz o quê? Ele fecha a figura. Então, eu vou sair desse ponto para esse ponto aqui. Então, esse vetor é o meu vetor resultante, que seria o meu delta Q. Então, caso eu precise encontrar o vetor resultante, delta Q, é dessa forma que você vai ter que fazer. Firmeza, firmeza. Agora, ó, isso é bem comum nos vestibulares segunda fase, porque é uma situação um pouco mais complexa. Legal, legal? Show de bola? Então, fica aqui a quantidade de movimento. Começou parecendo que é fácil e depois terminou um jeitinho complexo. Mas, ferinhas, mete bronca nisso, que isso aqui vai separar os homens dos meninos e as meninas das mulheres. Valeu!